Valeu. Professor André Douglas aqui com vocês para falar hoje dessa revisão do Colégio Universo Mais e nessa temática vamos falar sobre gêneros textuais. Por quê? Porque essa é a base da prova de linguagens. Falando então de português, esse tema então fica muito mais em foco. Então, para começar essa nossa primeira aula de revisão, a gente vai trabalhar, a gente vai relembrar, já que é uma revisão, o tópico chamado gêneros textuais. Para essa tomada, a gente vai relembrar quatro habilidades. Quatro habilidades, vamos pelo menos fazer uma questão de cada habilidade. Já trago aí na tua tela essa questão da habilidade 3, porque ela pede para a gente a ideia de função social. Mas, antes da gente falar de função social, a gente vai ter que relembrar o objeto de conhecimento dessas quatro habilidades, tudo bem? Então, a base da prova, como eu falei, é gênero textual. Então, dessa maneira, o teu texto base vai trazer um gênero, seja ele uma carta, uma fábula, uma receita, uma resenha, um editorial, etc. E aí, a partir da habilidade que essa questão vai te pedir, você vai olhar para esse comando e para o objeto de conhecimento. Dessa forma, vem para cá comigo, a gente vai relembrar essas habilidades. Principalmente, né, a gente tem aqui a habilidade 1, a habilidade 3, a habilidade 4. Pessoal, essas três habilidades, elas estão na mesma competência, que é a competência 1. Basicamente, a competência 1 trabalha com a teoria dos gêneros, ou seja, eu preciso estudar teoria, eu preciso relembrar os conceitos de função, de característica dos gêneros. Às vezes, há alguns itens que eu posso ir direto para as alternativas, porque ele me pede algo bem teórico sobre aquele gênero textual. E para fechar, a gente pula aqui para a habilidade 18. Vamos entender essa relação, tá? Relembrando, a habilidade 1, traduzindo, ela vai trabalhar a identificação das características desses gêneros textuais. Características dos gêneros. Tudo bem? Então, é importante que você revise no teu material que nós usamos durante o ano, no teu caderno, os gêneros que já caíram na prova do Enem. Porque a habilidade 1, como objeto é justamente a caracterização, você vai perceber que esse gênero ele tem já uma estrutura. Então, a gente não vai criar uma estrutura para a comunicação. Então, existe, né, a carta, a receita, a resenha, já existe um formato, já existe uma estrutura. E a habilidade 1 ela vai trabalhar justamente nessa estrutura. Lógico, a depender do item, há maneiras diferentes da habilidade 1 aparecer. Pelo menos 4 formas diferentes da habilidade 1 aparecer. As duas mais recorrentes são aqueles tipos de questões que te pedem um nome do gênero, então você vai ter que ler esse texto base para identificar se é uma resenha, se é um editorial, se é uma crônica, etc. E aquele outro tipo de questão onde o gênero já apareceu no comando e ele te pede justamente ou uma característica desse gênero ou um trecho do próprio texto que ratifica que a gente tem esse gênero, né, como um texto base. Tudo bem? A habilidade 3 vai trabalhar o que nós chamamos de função social. Tudo bem? Pessoal, essas habilidades têm uma interface, lógico, porque elas estão na mesma competência, tá? A função social, ela significa objetivo, ou seja, objetivo comunicativo. Todos os gêneros textuais, eles partem de um objetivo comunicativo, nada é de graça. Então, pessoal, pegando a habilidade 1 e pegando a habilidade 3, a gente tem basicamente um gênero. Todo gênero tem um objetivo comunicativo e ele tem uma estrutura para essa situação. Ou seja, a questão número 1 que eu te mostrei aqui, ela faz parte
justamente da habilidade 3, porque me pediu função comunicativa. Então, nesse momento, a gente já identifica que é a habilidade 3. Na hora da prova do Enem, a habilidade não vem no item. Porém, a gente lembrar do objeto de conhecimento conectando com o enunciado, a gente identifica a habilidade e fica mais fácil para a gente ver qual é o melhor caminho de resolver aquele item, tá? Então, lembra que o grau de dificuldade não é da habilidade, o grau de dificuldade é do próprio item. Então, a depender do item que foi te dado, o grau de dificuldade ele vai mudar. Aí tem um porém. Nessa questão que está aparecendo para ti aí, se a gente for ler o comando, por exemplo, ó, o texto mostra de maneira sintética o enredo central do filme Creed 3, tendo como função comunicativa. Por que nessa questão, embora a gente saiba que é a habilidade 3, a gente não consegue ir direto para as alternativas, porque eu não sei o gênero. Não tem como eu responder qual é a função social de um texto se eu não identifiquei ainda qual é o gênero textual. O que vai acontecer aqui, pessoal, nessa questão? Quando vê assim, a gente vai precisar ler o texto base para primeiro identificar qual é o gênero e aí a gente vai para a função social. Perceba, uma habilidade depende de outra habilidade. Teoricamente, oficialmente, cada item te pede uma habilidade, mas as habilidades têm interfaces. Elas se correlacionam principalmente se estiverem na mesma competência. Então, quando a habilidade 3 não me dá no comando o gênero, eu vou precisar ir para o texto base para responder essa questão. E aí, você pode pegar aí e ler esse texto base, pode, se quiser, pausar o vídeo, fazer a leitura desse texto base, perceber, por exemplo, qual é a tipologia dele e, a priori, ele fala de um filme, né? Ele fala de um filme. Então, quais textos falam de filme? Você pode pensar assim, nós temos a resenha, nós temos a sinopse, gêneros diferentes. A resenha, ela avalia alguma coisa, então ela iria dar a opinião dela sobre o filme. Já a sinopse é como se fosse um trailer em palavras. A sinopse, ela vai narrar, então é um texto narrativo predominantemente, que vai te mostrar as principais partes da história do filme, ou de um livro também. Nesse caso aqui, é um filme. Então, se você ler, e você já leu todo o texto aí, a gente vai perceber que está falando de maneira resumitiva do filme e dos pontos principais dele. Então, nesse momento, pessoal, olha só, a gente leu, a gente percebeu o texto base, como ele apareceu para a gente, e a gente chegou à seguinte conclusão, que esse texto se trata de uma sinopse. Tudo bem? Pessoal, volto a falar. Habilidade 3, o comando não me deu o gênero, eu preciso ler o texto base. E aí eu preciso treinar os gêneros, teoricamente, ver os gêneros que já apareceram na prova do Enem. Durante o ano a gente trabalhou isso com vocês em sala de aula, tudo bem? Então, nesse momento que a gente identifica que esse gênero é uma sinopse, a gente consegue ir para onde? Para a função social. Aí pensa comigo, para que se produz uma sinopse? Para que se faz uma sinopse de um filme ou de um livro? Pessoal, de maneira geral, e anota isso, a sinopse, ao final da leitura, tem que estimular, tem que promover aquele filme para que a pessoa possa se sentir motivado a assistir o filme ou a ler aquele livro. Então, a sinopse tem essa função social, esse poder comunicativo de estimular a partir, né, da forma que o texto selecionou as informações do filme, para que você possa ficar tentado, né, seduzido a ver o filme que está sendo relatado para ti. Portanto, a partir dessa teoria e da identificação do gênero sinopse, a gente chega à resposta correta, que é a nossa letra E. Estimular o leitor, olha a palavra-chave aqui, estimular o leitor a consumir o longa-metragem, ou seja, o filme, criando uma expectativa para o desfecho final. Na sinopse não vem o final do filme, justamente para que aquele clímax, né, se crie para que você possa ir lá e assistir o filme onde for. Tudo bem? Então, essa aqui é um exemplo de questão de habilidade 3 que te pede a função social.
Tudo bem? Vamos seguir aqui. A gente tem agora aqui a habilidade número 1, a gente vai, né, pausando aqui para você não se confundir nas habilidades, são 4 para essa aula de hoje, e a gente já viu a habilidade 3. Bora falar de habilidade 1, onde eu te falei que a habilidade 1 trabalha já com a característica. Vou te dar um exemplo, tá? Se a gente pensar em fábula, toda fábula tem como característica a personificação de animais. Então, isso é uma estrutura da fábula, tudo bem? Então, se a gente pensar na resenha, a resenha tem como ponto principal a opinião, a avaliação. Então, nós teremos marcas linguísticas, né, modalizadores, palavras que vão explicitamente mostrar a opinião do autor sobre um filme, sobre um livro, sobre um romance, sobre uma série, etc. Isso é a resenha. Então, esse é o caminho da ambiguidade número 1. Dessa forma, olha essa questão que está aí na tua tela de habilidade 1, aí volta a falar. A maneira que a gente vai resolver o item vai depender de como ele foi elaborado, ou seja, a gente precisa ler com atenção o comando de questão. E nesse comando fala o seguinte, ó, utilizando a metalinguagem, o cronista, opa, deu aqui um sinal para a gente, né? O cronista inicia seu texto comentando suas aspirações literárias. Pelo fragmento, o texto recebe a classificação de crônica. Pessoal, no momento em que o comando, o elaborador, ele te dá o gênero no comando, isso é muito bom. Isso facilita muito a nossa vida, lógico, desde que você já tenha a teoria daquele gênero, qual é a estrutura, qual é a função social. O comando falou para a gente, ei, esse texto é uma crônica. Entre outros aspectos, características. Pessoal, se você domina, e eu creio que sim, porque a gente trabalhou isso em sala de aula, o gênero crônica você consegue, olha só, ir direto para o comando de questão. Vamos lá. Uma crônica, qual é a função social dela? Anota isso se você esqueceu. Refletir sobre o cotidiano. Tudo bem? Refletir. Essa é a palavra-chave. Toda a crônica, não importa o autor, não importa o tema, ela é feita com a função comunicativa de reflexão. Qual é a sua principal característica? Que foi que a questão perguntou, o aspecto. O cotidiano trazendo uma subjetividade. Por que, professor, subjetividade? Porque a narração daquele fato cotidiano é a partir da ótica do autor. É o autor que traz essa reflexão para você a partir do que ele entende sobre o relato, ou seja, isso é subjetivo. Então vamos lá. Subjetividade e cotidiano são características triviais, fixas do gênero crônica. Tudo bem? E a questão é justamente sobre isso. Fechou? Então olha só, você vai achar qual alternativa trabalha esse aspecto do gênero crônica em relação à subjetividade, cotidiano, e aí você chega à resposta correta. Dá uma olhada aí nas alternativas. Letra A fala em descrever, a letra B fala narrar acontecimentos ficcionais, e não, a crônica trabalha com o cotidiano, lembra disso. A letra C, evocar episódios extraordinários, não há essa necessidade de ser extraordinário. Letra D, elucidar o leitor a frustração do cronista. Não, isso não é uma característica da crônica. Agora a gente tem, lógico, como resposta correta a letra E, que diz o seguinte, ó, tematizar impressões do cronista. Isso. Por quê? Porque isso aqui é subjetividade. A crônica é a impressão do cronista sobre o fato. Aqui, fatos cotidianos. Pronto. Nossa letra E é a nossa resposta correta, colocando aí para você um exemplo clássico de habilidade número 1 dentro da prova do Enem. Fechou? Olha só, volta para cá rapidinho, para que a gente possa olhar, nesse momento, pessoal, a habilidade 18. A habilidade 18, ela trabalha com a ideia da organização e com a ideia da estruturação. Tudo bem? Professor, o que significa isso? Né? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que revisar?
A habilidade 18 é uma habilidade muito complexa, tá, pessoal? Tem mais de um objeto de conhecimento. Nesse momento, o que se relaciona com o gênero textual diretamente? Organização e estrutura, que significa estudar, relembrar, tipologia textual. Tudo bem? Pessoal, a habilidade 18, no aspecto de tipologia textual, tem uma interface direta com a habilidade número 1. Por quê? Porque tipologia também faz parte de estrutura, como o próprio objeto fala. Então, o aspecto, o assunto tipologia textual no Enem já caiu e pode cair tanto na habilidade 18 quanto na habilidade 1. Qual é o motivo? Característica dos gêneros. Rapidamente, pessoal, relembra comigo os 5 gêneros que você precisa lembrar para a prova do Enem. Narração, tudo bem? Descrição, exposição, argumentação e injunção. Pessoal, isso são estruturas textuais, não são gêneros, são estruturas. Os gêneros vão ter uma tipologia predominante. Normalmente vem mais de uma tipologia no texto, mas uma vai predominar, e essa predominância vai ter a ver com a habilidade 3, que é a função social. Então, a tipologia predominante de um texto tem a ver com a função. Por exemplo, se a resenha visa avaliar o trabalho de alguém, a sua tipologia tem que trazer a ideia de argumentação. Então, a tipologia predominante da resenha é o texto argumentativo. Essa é a relação. Vamos ver uma questão de habilidade 18. Tudo bem? Pessoal, tem duas maneiras que o Enem pode pedir isso. Ou te dá a tipologia no comando, e aí te pedir a característica da tipologia, então você precisa revisar tipologia por tipologia, aqui a gente está relembrando somente, né? Ou ele pode te pedir, ou ele pode te pedir a tipologia em si. Se te pedir a tipologia, você tem que ler o texto base. Olha essa questão aqui que está na tua tela. As músicas podem apresentar em sua composição organizações textuais diferentes. Na canção, a estrutura tipológica, olha lá, a estrutura tipológica que se sobrepõe, ou seja, que predomina. Quando você olha para as alternativas, vem exposição, injunção, argumentação, descrição e narração. Pessoal, nesse momento que me pede justamente, e vem sempre uma justificativa depois, eu tenho que ler o texto, tá? Já falou que é uma música, então uma canção, tá? Inclusive de uma cantora paraense, talvez seja uma música conhecida por vocês, mas agora a gente vai olhar de maneira teórica, né? Menino, que fazer com seu rebolado, menino, que fazer com essa saia rodada. Aqui você tem a ideia do movimento da pessoa, saia rodada, e o que ela está usando. Se o tambor começa, a tua saia gira, o mundo inteiro para te ver, menina. É na palma, é no couro, essa roda gira. Perceba, o que a autora da canção está colocando para o interlocutor, para o ouvinte? Uma cena. E aí você, ao ler a canção, você vai visualizando aquele momento, aquele cenário, aquela performance, no caso, da pessoa que está dançando. Ou seja, até o fim do texto, você tem um processo textual de uma visualização de imagem por meio da caracterização tanto da pessoa e do ambiente. Portanto, pessoal, a tipologia predominante desse texto se chama descrição, pois o objetivo da letra é a visualização exatamente da cena que está sendo descrita para ti durante o texto. Por que não pode ser narração, professor? Porque a narração ela trabalha principalmente com a ideia da passagem do tempo, a sucessão, a alternância de verbos pretéritos, verbos no tempo passado. Logo, a gente não encontra isso no texto. Então, a organização dela é uma organização descritiva. Então, te liga, se o Enem te pedir tipologia dessa maneira,
que é a mais clássica que nós temos. Leia o texto base com atenção, mas antes disso, relembre cada tipologia textual, que cada uma tem um objetivo. Narração vai contar uma história, a descrição vai caracterizar uma pessoa ou um local, a exposição ela vai informar, a argumentação ela vai opinar e a injunção ela vai instruir, ela vai influenciar. E, pessoal, por fim, a gente chega na habilidade 4, muito interessante, tá? No momento que você já sabe que cada gênero tem uma função, tem uma característica, tem uma estrutura maior, a habilidade 4, ela fala o seguinte, ela vai trabalhar a ideia do uso crítico dos gêneros. Professor, o que significa isso? A habilidade 4 mostra o seguinte para a gente. Gêneros textuais são construtos sociais, ou seja, podem mudar. Mudam de acordo com o quê? Com a sociedade, com a necessidade humana. Então, embora nós tenhamos gêneros já definidos, né, enquanto sua comunicação social e a sua estrutura, isso pode mudar. Isso pode mudar em, né, consonância com o próprio emissor da mensagem e o seu objetivo comunicativo. Pessoal, o uso crítico do gênero é justamente esse pensamento. Embora haja uma estrutura pré-definida e um objetivo, isso pode ser mudado pelo emissor da mensagem. Como normalmente isso se apresenta na prova do Enem? Pessoal, principalmente, não falei somente, principalmente por duas formas. Primeiro, o que a gente chama de hibridismo de gênero. Hibridismo de gênero, que é a mistura de um gênero dentro de outro gênero. O nome mais teórico para isso é intergenericidade, tá bom? Mistura, hibridismo de gênero. É uma receita em forma de poema. É uma propaganda em forma de receita. Então, nessa mistura, uma vai predominar sobre a outra, um gênero vai sobre o outro e vai ter uma função social definida. Mas essa é a proposta da habilidade número 4, a ideia de que, embora haja uma estrutura, isso pode se configurar ao prazer do emissor da mensagem. Uma outra forma da habilidade 4 aparecer é por meio da mudança de suporte. Ou seja, os gêneros textuais eles vão habitar em esferas comunicativas, ou seja, existe a esfera jurídica, existe a esfera educacional, a esfera publicitária. Então, a depender da natureza do gênero textual, esses textos vão ser vinculados, vão ser divulgados a partir de uma esfera social comum a esse gênero. No momento em que eu divulgo um gênero em uma esfera, em um meio que não é comum, é o que a habilidade 4 chama de uso crítico do gênero textual. Por exemplo, já caiu uma questão no Enem onde o texto dizia que alguns poetas de uma cidade, né, de um local, para divulgar as suas poesias, os seus poemas, eles colocavam e faziam a sua propaganda no saquinho de pão de uma padaria da cidade. Ou seja, o cliente ia, comprava o pão, o saquinho do pão vinha e no verso vinha uma poesia. Ora, por que isso é habilidade 4? Porque há uma mudança de suporte. Não é comum você ir à padaria, comprar, né, o seu produto e na embalagem do pão vir uma poesia. Não é comum, não é que não possa, não é comum. E isso se configura como mudança de suporte, mudança de esfera comunicativa. E isso é a habilidade 4. Essas são as duas maneiras comuns de aparecer a habilidade 4 no Enem. Vamos fazer uma questão de habilidade 4 para que você possa perceber como é que isso se configura. A fala da personagem traz uma justificativa por uma ação textual subversiva. Professor, o que é subversiva? Aquilo que muda o que é comum. Subverte, altera, opõe. Justifica uma ação textual subversiva concretizada pelo. Vamos com calma, tá? Olhe a imagem e perceba onde há uma ação textual feita, mas que é uma ação atípica, subversiva. Olhando a imagem,
No balãozinho de fala do menino, ele diz para o pai: não encontrei o bloco de notas. Pessoal, bloco de notas é um gênero, tá? Bloco de notas. Aí o que ele fez? Quando você olha a parede, na parede está escrito: pai, ligar para Mauro. Então perceba, o menino concretizou a ação textual, que é escrever, na parede. Parede não é um suporte comum para recado. Então, o que o menino fez? Por que isso aqui é habilidade 4? Porque houve uma mudança de suporte. Então, na falta de um bloco de notas, o menino resolveu riscar a parede como suporte de divulgação do texto dele. Essa é a ação subversiva que o comando fala. Portanto, a gente acha dessa maneira a nossa resposta correta, que se encontra na letra D de dado, que fala a troca de suporte esperado para o gênero textual, no caso, o bloco de notas. Letra D é a nossa resposta correta. Pronto, pessoal. De maneira muito rápida e sintética, a gente conseguiu passar por 4 habilidades, trabalhando um aspecto da prova de maneira teórica, que são os gêneros textuais. Beleza? Então, fica ligado que a gente vai ter mais aulas de revisão de tópicos diferentes. Valeu, até a próxima.